Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Breno Mourão, professora de matemática, e a gente está dando continuidade aqui nessa semana, né? Falando um pouquinho sobre o comportamento dessa ideia aí de construir figuras semelhantes, identificar o padrão de comportamento dessas figuras, verificar quais são os aspectos que a gente vai ter certeza se a figura é semelhante ou não. E aí, para lembrar um pouquinho da aula, a gente vai fazer uma revisão no comecinho, tá certo? A gente já começa abrindo aqui, dizendo para você dessa continuidade, para você lembrar e pegar o seu resumo para dar continuidade na aula de hoje, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, alunos e alunas da rede, professores e professoras colegas, né? Aqui a gente está fazendo a aula utilizando do aplicativo para trazer interatividade no momento da nossa aula, o que já tem funcionado muito bem. E aí a gente quer convidar você que ainda não está. Vou trazer aqui o professor Pedro para falar um pouquinho sobre essa interatividade, sobre o aplicativo e das considerações iniciais dele. Diga lá, professor. Fala, galerinha! Muito bom dia para você que está presente aqui na nossa aula. Bastante alunos aqui presente ao vivo com a gente. Isso nos deixa muito feliz, mas a quantidade de alunos que está aqui presente pode ser maior, certo? E eu conto com a ajuda de você. Se você está assistindo essa aula através do aplicativo se já está baixado no seu celular, se já está tudo bonitinho aí, encaminha para o seu amigo aí da sala, certo? Esse vídeo ou qualquer outro vídeo relacionado ao Educa Recife, que a gente vai estar ensinando como é que você faz para fazer o download do aplicativo, tá bom? Se você está assistindo essa aula pela televisão, você tem a oportunidade de fazer o download agora desse aplicativo, tá? Billy vai colocar aí 2 QR Codes na sua telinha, certo? Você vai pegar o seu celular e vai colocar no QR Code do sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS, certo? E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e vai fazer o download do aplicativo e lá ele vai pedir o seu login e a sua senha, certo? Então o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você vai ter a oportunidade de participar ao vivo aqui com a gente, mandando suas dúvidas, suas perguntas, falando o seu nome, de escola que você é, e a gente vai estar falando aqui com você ao vivo na nossa aula, certo? Então, não deixe de baixar o aplicativo, não deixe de acompanhar as aulas através da plataforma, que é muito melhor aí em relação à participação de vocês. E Briane também vai falar sobre as coisas que tem dentro desse aplicativo, como a trilha que você pode estar acompanhando, tá bom? Então eu vou passar a palavra para ela agora e ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, né, gente, sexto ano sempre muito participativo, eu fico muito feliz com essa interatividade que a gente tem. Compraram a ideia mesmo desse projeto que a gente está colocando aqui para frente, e o sexto ano, eu ouso dizer que é uma das turmas que mais tem participantes aqui ativos, né? Na hora da aula, tirando as dúvidas, mencionando de qual escola participa. Então, é massa essa participação no momento da nossa aula. Continuem junto com a gente, tá certo? Hoje, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Anderson, né? Veio aqui ajudar a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento para a gente. Então, é muito massa contar com a ajuda dele para poder fazer a tradução simultânea e aí fazer com que outras pessoas também entendam a nossa aula, né não? A nossa aula tem formato digital, como o professor Pedro falou. Você pode assistir nesse momento ao vivo na TV e depois dar uma olhadinha lá no YouTube através do aplicativo e também do computador, né, de maneira individual. O benefício do aplicativo é que a gente tem aí os dados patrocinados, então você consegue acessar pelo aplicativo sem consumir nada do seu pacote de internet, tá certo? No nosso canal, ó, já está com bastante gente, está aí com 8,44, esse número está desatualizado há um tempo, né, professor? Tem que trazer mais gente, aí está chegando. Quem sabe a gente já chega aí nos 10 mil alunos e professores e inscritos que vão estar acompanhando aí as novidades que estão aparecendo no canal, tá certo, gente? A trilha de ensino, como o professor Pedro falou, é a base, né, que a gente utiliza para confeccionar as aulas da semana. Nessa semana, a gente está utilizando a trilha da semana 35, e aí você pode acessar pelo aplicativo, resolver exercícios, tirar dúvida com o seu professor. Até porque a disciplina da gente, matemática, não tem como o cara aprender se ele não
treinar, não é verdade? Então, gente, vamos fazer uma revisão. Pega aí já o seu lápis para você fazer as suas anotações no seu caderno, tá bom? E aí, quem não assistiu a aula da semana passada, mentira, da terça-feira? Terça-feira. Quem não assistiu a aula da terça-feira, vai acompanhar aqui uma revisão rapidinho, né? Para que a gente consiga pegar o gancho e dar continuidade à nossa aula, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre essa ideia de viver nesse mundo, nesse momento, faz com que a gente tire foto o tempo inteiro, né, gente? E aí a gente começa a perceber alguns movimentos que a gente tem para tirar essas fotos. Se a gente vai tirar uma foto de uma paisagem muito grande, a gente toma a distância dessa paisagem para captar o máximo de informações. Se a gente vai tirar uma selfie, por exemplo, for muito próximo para tirar só minha, é uma coisa. Se eu tirei uma galera toda numa festa para tirar uma foto, a gente vai afastar um pouco mais a mão. Então, já são movimentos que dizem assim, olha, o telefone não está mudando de tamanho, mas a minha distância tem que ser diferente para eu poder captar o máximo de informação. Você já começa estrategicamente pensando nisso, sem nem perceber que é um artifício matemático, né? Aqui, falando sobre essa situação, a gente colocou uma moça que está fotografando uma outra, e aí a gente tem uma fotografia menorzinha e a gente tem uma fotografia que foi ampliada para colocar no outdoor. Sendo a mesma fotografia, de acordo com a necessidade de comunicação, ou a gente vai ter uma foto reduzida, né, um tamanho reduzido, a imagem não vai estar no seu tamanho real, ou a gente vai ter uma coisa ampliada, bem grandona, então a imagem também não vai estar no seu tamanho real. E isso faz com que a gente comece a perceber essa possibilidade, de acordo com a minha necessidade de ampliar ou de reduzir uma determinada imagem, né? A gente já trabalha com essa noção, mas agora a gente vai analisar esses elementos que fazem essa identificação matemática, por exemplo. Como é que a gente observa, pelo ponto de vista matemático, essa noção de registrar uma foto e aí ter um tamanhozinho menor do que o real? De precisar obter essa foto no outdoor e ter isso de maneira maior que o tamanho real, né? Então, a gente começa a perceber essa variação de acordo com os elementos matemáticos, tá bom? A gente falou sobre a ideia de ampliação, que seria, de fato, pegar uma figura e deixá-la maior, preservando alguns elementos, né? A gente comentou sobre isso na aula passada. Assim como a redução. Se a gente trabalha com a redução, o processo vai ser parecido, né? Só que agora a gente vai ter pequenininho, então a gente tem uma figura grande e vai começar a deixar essa figura menorzinha. E aí a gente já tem essa noção também de como fazer esse tipo de processo e o que a gente está conservando nesses elementos, né? Para finalizar a aula da semana passada, só quero dizer semana passada, da terça-feira passada, a gente trabalhou com a maneira de formalizar a ampliação e a redução. Então, aí está um quadrinho para vocês, onde a gente fez um resumo, colocando o que acontece em cada caso. Billy, tu deixa grandão, por favor? Billy, tu deixa grandão? Valeu! Então, a gente tem aí, ó, ampliação ou redução. O que é que está acontecendo? Tanto no tamanho da forma, né? Ali do triângulo, a gente tem que as medidas estão aumentando e visualmente o tamanho desse retângulo também está aumentando, né? A gente utilizou inicialmente o conceito da malha quadriculada para fazer essa representação. E aí a gente tinha medidas iniciais 3, 4 e 5. Quando a gente fez a ampliação, a gente fez o dobro desses tamanhos, né? Então, ali a gente tem todas as medidas sendo multiplicadas por 2 e achando as novas medidas da ampliação, da figura ampliada. E aí a gente tem 8, 6 e 10, tá certo? Para a gente ampliar, a gente verificou que a operação matemática que a gente está fazendo é multiplicar as dimensões. Já na redução, a gente tem ali a figura grande, com medidas 6 e 8, né, um retângulo, e a gente tem certeza que é um retângulo por estar posicionado nessa malha quadriculada, tá? A gente vai falar sobre a próxima característica. E aí a gente fez a redução, fazendo agora a divisão das dimensões, né? Se antes a gente tinha 6 e 8, para reduzir para 3 e 4, a gente fez a divisão por 2, obtendo uma nova figura que é semelhante à primeira. E o que é esses movimentos de ampliar e de reduzir preservaram, né? Preservaram os ângulos. Se a gente observa uma foto, como a gente tinha falado antes, até naquela foto ali, de acordo com o movimento dos cabelos, de acordo com a posição das pessoas, a gente vai ter sim o ângulo sendo mantido. Só que ali a gente não tem esse artifício matemático de fato para observar essas quininhas. Então a gente começa a perceber esses elementos através das figuras planas, tá bom? Então vamos lá. Ampliar, a gente multiplica as dimensões.
reduzir, a gente vai dividir as dimensões e para que a gente consiga ter certeza que essa ampliação e redução ela está correta, ela é fiel, a gente vai ter que manter as características dos ângulos, tá bom? Além disso, a gente começou a perceber de que maneira, sem necessariamente realizar essa ampliação e redução, mas tendo dois exemplos já prontos, como é que a gente vai comparar essas medidas para dizer se de fato aquelas figuras são ou não semelhantes. Então, o que a gente fez? A gente colocou um exemplo e desse exemplo a gente disse assim, vamos comparar as medidas que são correspondentes? Então, primeiro, já no finalzinho da aula passada, a gente colocou o 4 e o 12. 4 é a nova medida aqui, como se a gente tivesse reduzido a figura já, né? E 12 é a medida original. Quando a gente simplificou a fração, lembra que são vários conhecimentos, né? Um dentro do outro, e simplificar a fração a gente já viu em aulas passadas. Então, 4 sobre 12, quando a gente simplifica, né, dividindo os 2 por 4, a gente vai ter 1/3. Beleza. Depois a gente fez outra comparação, que foi aqui o comprimento, né? Pegando o 3 e o 9, a nova medida com a medida anterior. Então, a gente teve aí 3 e 9, dividindo para 3, a gente obteve 1/3 também. Como é no retângulo, a gente não precisou fazer todas as dimensões, porque a gente já tinha aqui dimensões que são paralelas, né? A gente tem 3 e 3, ó, e 4 e 4. Mesma coisa acontece ali. 12, 12 e 9, 9. Então, a gente já tem que essas medidas aí seriam idênticas e a gente só precisou fazer uma por vez, né? A gente conseguiu concluir que, depois que a gente simplificou a fração, a gente achou a mesma, tanto na primeira comparação quanto na segunda. E aí a gente vai obter essa ideia da razão de semelhança, né? Se a gente tem que essa razão de semelhança ela vai ser idêntica, a gente pode sim, com certeza, dizer que as figuras são semelhantes, tá bom? Então a gente já está lembrando aí desse comecinho, utilizando desse comecinho da aula para relembrar para você de que maneira a nossa percepção visual vai começar a trabalhar e de que maneira a matemática vai entrar para que a gente tenha certeza que as figuras são ou não semelhantes, tá? Pronto, uma introdução bem grandona, né? O professor Pedro chega a ficar triste ali, que ele gosta de comentar, gente. Deixa eu passar a palavra para ele, para ele falar um pouquinho sobre essa percepção inicial da aula. Diga lá, professor. Sim, gosto muito de comentar. Ó, eu queria falar especificamente dessa questão aí da razão de semelhança, certo? Quando a gente encontra esse termo, né, que é o mesmo, tá? Que Briane encontrou aí 1/3 para os dois lados, certo? Eu falei duas coisas na terça-feira da aula passada, que foi o seguinte, nesse exemplo aí, ela só fez com dois lados. Por quê? Porque se trata de um retângulo, então os lados opostos, eles têm a mesma medida. Então não precisa fazer com os outros dois lados, certo? Mas se fosse um triângulo aí, a gente precisaria fazer com o terceiro lado, para ver se essa razão de semelhança seria a mesma, certo? E um ponto bastante importante quando se faz a razão de semelhança, você pode notar aí, Billy, coloca aí bem grandão, por favor. Você pode notar aí que ela colocou o lado do retângulo menor no numerador e o lado do retângulo maior no denominador. Então, se ela fez isso para encontrar a primeira fração, ela tem que fazer essa mesma ideia para todas as outras, certo? Colocando o lado do menor retângulo em cima, né, no numerador, e o lado do retângulo maior no denominador, certo? Se você não seguir essa ordem, pode até ser que as imagens sejam semelhantes, mas a razão vai dar diferente, certo? Porque você não seguiu a mesma ordem aí, certo? Ah, Pedro, então quer dizer que se eu colocar o valor do numerador do lado do retângulo maior e o lado do denominador, o lado do retângulo menor, se eu seguir essa ordem, vai dar o mesmo valor? Sim, vai dar o mesmo valor, certo? Imagina que eu coloco aí o 12 em cima no numerador e o 4 embaixo, 12 dividido por 4 é igual a 3. E se eu coloco o 9 em cima e o 3 no denominador embaixo, 9 dividido por 3 vai dar igual a 3. Então, a razão de semelhança aí passa a ser o número 3, certo? Então, como o número, como o valor é o mesmo, as figuras elas são semelhantes. Então, preste bastante atenção na hora de encontrar essa razão de semelhança, porque você precisa ter e encontrar aí a mesma lógica para encontrar essa razão, tá bom?
Quem está participando aqui da aula é o nosso amigo Igor, do Luiz Vaz Camões, certo? A Luísa também está participando da aula, junto com Sofia, tá? E o Jefferson também é do Luiz Vaz Camões. Será que o Jefferson e o Igor estudam na mesma sala? Fica o questionamento. Vou passar a palavra para a Briane e ela vai dar início à nossa aula de hoje, falando um pouco mais sobre essa questão aí de semelhança de figuras. Quando eu digo que o professor Pedro gosta de um spoiler, minha gente, não duvidem. Por quê? Ele falou sobre triângulos, né? E aí eu trouxe um exemplo para a gente começar a comparar esses tamanhos aí desse triângulo. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem um triângulo menorzinho, já brinquei com esse triângulo antes, né? Disse que a gente vai encontrar muito ele pela frente aí nas próximas séries. A gente tem um triângulo de medida 3, 4 e 5. E agora eu tenho um triângulo bem grandão de medidas 16, 12 e 20, né? Podia ler cíclico também. E aí é só para a gente fazer agora essa comparação. Antes a gente estava precisando fazer o processo inicial. Pegava um triângulo ou um retângulo pequenininho e fazia, de fato, a confecção ali da ampliação. Agora já te dei duas informações e quero saber, nessa comparação, se a gente vai ter triângulos semelhantes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vai comparar as medidas que são correspondentes, né? Então, ó, peguei a nova medida do 12 e comparei ali com 3. 12 sobre 3 é a minha primeira fração. Peguei a segunda medida aqui, o 16, da figura maior, e vou comparar com a medida correspondente ali, ó, 16 com 4, tá? E agora peguei o 20 e vou comparar com a sua medida correspondente, 20 dividido para 5. Daí, quando a gente vai fazer essa comparação, primeira coisa que a gente já percebe é a ordem que o professor Pedro, ele disse a você, não esquece de colocar isso na ordem certinha, tá? E além disso, agora a gente vai ter uma ampliação, então eu estou pegando o número maior e dividindo pelo número menor. Vamos fazer essa divisão aqui para ver quanto é que dá, ó. 4 em todos eles, né? 12 dividido para 3 dá 4, 16 dividido para 4 dá 4 e 20 dividido para 5 também dá 4. Então, a gente conseguiu achar aí a razão de semelhança idêntica e a interpretação dessa razão de semelhança é que essa figura ela foi ampliada em 4 vezes, né? As suas dimensões foram multiplicadas por 4 para que a gente tenha esse novo triângulo daí, certo? Beleza. E agora, tenho 2 retângulos. E estou colocando aqui para a gente a comparação entre esses triângulos, esses retângulos novos, tá certo? De novo, o processo é o mesmo. Para a gente fazer essa verificação, a gente vai ter que comparar as medidas que são correspondentes aí, né? Então, vamos lá. Se eu vou pegar essas medidas que são correspondentes, a medida nova aqui é 6, com a medida antiga ali, que é 9. Beleza, montei a primeira fração. A medida nova aqui é o 9, ficou muito nova a 9, né? E a medida antiga aqui é o 12. Vamos ver se simplificando essas frações, a gente encontra a mesma razão de semelhança. Aqui a gente vai dividir os 2 por 3, né? Tanto o numerador quanto o denominador. E aí a gente vai obter, ó, 2 e 3. Minha razão de semelhança na primeira situação ali. E na segunda, dividindo para 3 também, a gente vai ter 3 e 4. E eu acho que isso não deu muito bom não, hein? A gente fez a comparação das medidas que são correspondentes, porém, a gente não vai ter aí figuras semelhantes, porque a gente teve as razões de semelhanças representadas por frações diferentes. E aí a gente nem pode dizer que são razões de semelhança. A gente só vai chamar assim se as nossas figuras elas forem, de fato, semelhantes uma à outra, beleza? Professor Pedro, um comentário rapidinho para a gente falar sobre esse processo de ampliação e redução. Diga lá. Tá bom, rapidinho, né? Tem que já dar os toques, né? É. Bom, Andresa está aqui com a gente também, do Divino Espírito Santo. O professor de matemática é o Márcio. Márcio, meu pirra, pegue no pé de Andresa, não esqueça, tá bom? Vocês verificaram aí 2 exemplos que Briane colocou sobre razão de semelhança para a gente fazer a verificação. Certo? Então, você pode notar que o passo a passo aí é bem simples, certo? Você vai comparar aí as 2 figuras e encontrar a razão de semelhança, certo? Você vai encontrar a razão aí do primeiro e a dos outros tem que ser o mesmo valor. Se não for o mesmo valor,
não temos figuras semelhantes. Então, no primeiro exemplo lá do triângulo, todos os valores ali deu 4, ok. E no segundo, a gente encontrou frações diferentes. Então, quando a gente encontra frações diferentes, a gente vai ter aí figuras diferentes. Elas não são semelhantes, elas não foram ampliadas ou reduzidas de forma correta. E isso acontece quando a gente tem aí as frações diferentes. Isso vai acontecer o que Briane mostrou lá na terça-feira, que ela falou aí das figuras quando a gente achata, né, ou quando a gente ela estica, certo? Então, quando a gente faz isso, as razões de semelhanças elas ficam diferentes, né? As frações ficam diferentes e a gente não tem aí figuras semelhantes, tá bom? Aí, tá bom, vou passar a palavra para a professora, porque tem mais coisas para a gente ver ainda hoje. Bom, gente, só para aproveitar agora o finalzinho da nossa aula e mostrar para você um processo muito legal que você pode fazer com qualquer figura. Mas aqui a gente vai mostrar com figuras geométricas que fazem mais sentido, dá para a gente fazer isso de maneira mais assertiva, né? Lembra que lá no comecinho a gente falou que a gente precisa manter os ângulos, mas quando é uma fotografia, por exemplo, aqueles ângulos, aquela ideia permanece ali mantida, só que tem curvinhas, tem situações em que a gente não consegue fazer a medição. Nós, os computadores, conseguem, né? E daí, a ideia que a gente vai mostrar aqui é de você conseguir fazer a ampliação ou a redução de uma figura de acordo com um processo chamado homotetia. E aí, professor, o senhor gosta? Eu gosto. Agora, esse nome aí, acho que era para ser outro, né? E qual era? Não sei. Gente, é um nome novo, né, que a gente está conhecendo a partir de agora. E o processo se dá da seguinte maneira, presta atenção. A gente tem aqui um triângulo pequenininho, um triângulo com vértices A, B e C, certo? Para que a gente faça esse processo, você vai marcar em qualquer ponto, em qualquer lugar, na verdade. Eu recomendo, em um lugar que fique mais fácil de você fazer, um pontinho O. Esse pontinho O vai ser chamado de centro de homotetia, certo? Aí você vai fazer a ligação desse pontinho com cada um dos vértices, né? Você vai fazer uma semi-reta, que a gente vai chamar assim, que vai partir daquele centro de homotetia e vai passar pelo A, pelo B e pelo C. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? A ideia é que a gente utilize esse centro aí como base para começar cada uma das retas e passar em cada um desses pontinhos, em cada um desses vértices, ok? O próximo processo é definir como que eu quero ampliar agora essa figura. Então, aqui, para a gente otimizar esse tempo, eu vou duplicar. Se eu vou duplicar, eu vou pegar essa medida que está ali, ó, do O para o A, e vou repetir essa medida depois desse pontinho A. Então, eu vou gerar um novo pontinho, que vai ser o pontinho D agora, tá certo? Se a gente observar, já que eu dupliquei a medida, esse pontinho D, ele vai ficar 2 medidas à frente em relação ao tamanho do O para o A. E o processo vai ser repetido para todos os outros pontos, ó. Agora, a gente vai querer fazer o C. Então, do O para o C, ficou ali aquele tracinho rosa, e eu vou duplicar, eu vou pegar aquele mesmo tamanho e repetir ali na frente, né? O C vai dar no F, então o tamanho que a gente vai aí ampliar em 2 também, tá certo? E o próximo que eu vou fazer, agora sim, do O para o B, e a gente vai pegar esse mesmo tamanho e repetir, chegando agora no pontinho E. Definindo esses 3 pontinhos aí, parece que vai dar errado, mas vai dar certo. A gente vai ligar todos esses pontinhos novos. Então, a gente vai fazer aí a confecção desse novo triângulo, fazendo a ampliação em 2 vezes das suas medidas através desse processo de homotetia, certo? A primeira ideia é que a gente comece a perceber o passo a passo, de que maneira que a gente vai estar fazendo esse processo, cada etapa no seu lugar certinho, e aí você consegue fazer essa ampliação utilizando dessa relação, colocando um pontinho ali, ligando, né, aquele pontinho inicial, que seria nosso centro, com cada um dos vértices iniciais do triângulo. Depois, verificando o quanto você quer ampliar, aí eu ampliei para dobrar o tamanho, então a gente colocou mais uma medida de cada, e depois, com os pontinhos que a gente encontrou, a gente confeccionou o novo triângulo que tem o dobro do tamanho do triângulo inicial, beleza? E aí, professor Pedro, ficou tranquilo de entender esse processo? Bom, essa questão da homotetia, ela é bastante legal, como o Briane falou, em relação aos lados, né? Imagina aí se você tem um triângulo, que os lados medem
3,274, 4,123. Então, para você dobrar, triplicar, fazer a ampliação dessas medidas, fica um pouco complicado, certo? Por isso que a gente utiliza desse artifício aí, certo? Então, você pode fazer aí na sua casa, tá? Pega um papel, certo? E pega uma régua. Com esses dois instrumentos, você consegue fazer o que Briane mostrou aqui para você, tá bom? Então, você vai pegar uma régua, vai pegar o papel, vai colocar 3 pontinhos lá, certo? E vai fazer o triângulo. Depois, você vai definir o centro de homotetia, tá? E aí, você vai traçar as semirretas, né? Passando o segmento OA, OB e OC, certo? Depois, você vai medir lá com a régua, você vai medir quanto mede o segmento OA, por exemplo. Ah, o segmento OA mediu aqui 3 centímetros. Então, a partir do ponto A, você mede também 3 centímetros e marca lá o ponto D. Mesmo procedimento você vai fazer para o ponto C e para o ponto B. Definindo esses 3 pontos, você com a régua traça os segmentos, certo? Ampliando aí a figura. E você pode aí começar a brincar com isso aí. Você pode construir um pentágono, certo? E fazer também a sua homotetia, tá? Você pode triplicar, quadruplicar. Então fica aí ao seu critério, você pode brincar com essas situações, tá bom? Vou passar a palavra agora para a Briane, porque ela vai falar sobre redução. A Rocha. Então, né, gente, a ideia é que a gente conseguisse aqui falar rapidão sobre a parte de redução e o processo parece ser o mesmo, tá, gente? A gente vai ter uma figura grandona, vai marcar o centro, ligar os vértices. Pronto. E agora, se a gente quer dividir, né, quer colocar pequenininho pela metade, a gente vai fazer essa divisão. Do O para o D, a gente vai marcar metade ali. Do O para o F, também marcar metade. E do O para o E, também marcar metade. Então, a gente vai ter aí 3 pontinhos que vão representar a metade de cada um desses segmentos. E quando a gente liga, a gente tem a redução, tá certo? Esse último exemplo acabou sendo mais rapidinho, né? Mas aí, com calma, você pode reassistir a nossa aula, tá certo, gente? E é isso, né? Nas próximas aulas a gente revisa um pouquinho esse conteúdo. Eu vou me despedindo por aqui. Professor Pedro, dê um tchau, porque o nosso tempo já acabou. Tchau! É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada pela aula de hoje. Tchau, tchau. Billy só cortou, pô.